Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo aqui no ar e um levantamento que talvez não seja dos mais legais, tá? Tô pegando aqui meu caderno para abrir justamente na página aqui. Muitas anotações e as de hoje são as lesões do Santos em 2024. Por que eu tô fazendo esse levantamento, né? Porque muito tem se questionado aí os machucados do Santos, quando entram, demoram no DM para sair, e que são muitos, enfim. E eu tô falando isso principalmente porque eu tô gravando isso quarta cedinho, o vídeo vai entrar meio-dia, então talvez até mude a situação, né? Se bem que hoje o Santos estava de folga, né? Então não sei. Mas o João Schmidt, o Ricardinho trouxe a informação ontem primeiro que não tinha melhorado tão bem, né? O tornozelo dele. Poderia ficar de fora da partida contra o Botafogo na próxima segunda-feira lá em Londrina. Mas depois, né, no fim do Resenha Santista, ele recebeu outra que disse que não, que a expectativa era para ele treinar e tal. Eu acho que isso de lá de dentro também já não tá sendo bem visto, mas não sei, isso é só opinião. Então, beleza. Então, aí eu fiz um levantamento das lesões do Santos no ano. São 16 lesões. 13 aconteceram em jogos mesmo, e outras 3 não nos jogos. Aliás, 12 em jogos e outras 4 não em jogos, e eu já vou explicar como exatamente. E o Santos já teve 23 jogos no ano. Aí eu vou levantar todas essas lesões e comparar depois com outros times grandes do Brasil para vocês terem uma noção, porque o GE fez um ótimo levantamento. O problema é que ele já é de 15 de abril, ou seja, já tem um mês e meio ainda de lesões a mais, mas tem um clube específico que eu peguei todas aqui e a gente vai falar. O Santos teve como lesões a primeira em jogo, foi o Juliano contra o Palmeiras lá na primeira fase, né, do Campeonato Paulista, aquela da panturrilha dele, que depois ele fica o Paulista inteiro fora, né, e só volta no mata-mata. Bom, já diziam que ele tinha um incômodo, né, também, e acabou piorando lá por causa do gramado e tal, enfim, acabou sendo uma lesão muito mais grave do que o necessário, do que o esperado, enfim, né, o necessário era ninguém se machucar. Beleza. Aí a primeira que foi fora de jogo foi a do Rodrigo Falcão, que rompeu o ligamento cruzado anterior no treino. O Rodrigo Falcão, que era o terceiro goleiro, agora tá aí afastado, já operou, tá se recuperando, enfim, um goleiro bem jovem, bem promissor, inclusive, tá? O Falcão tinha idade para estar no sub-20, mas não tá no profissional. Depois, outra lesão de LCA, essa do Kevson contra o Guarani, né? O Kevson entra e em 3 minutos em campo, numa dividida, ele rompe o ligamento também. Infelizmente, já tá lá, já operou, já tá se recuperando e tal. Enfim. Depois, a gente teve lesões mais tranquilas, né? Que nem tiraram de jogos. E é bom pontuar até isso. Eu peguei as lesões, mas não peguei o tempo de recuperação. Só de alguns, tipo Juliano, talvez alguma outra que eu tenha, mas enfim. A próxima foi a do Casares, né? Do Casares contra o Corinthians numa pancada, que o Casares toma no tornozelo, acho que é. E ele sai da partida até no primeiro tempo ainda, mas depois ele também já joga na próxima. Então não ficou fora, né? Depois a gente teve o Souza, né? O Souzinha com uma lesão muscular, né? Na estreia dele contra o Mirassol, ele encerra o jogo com uma lesão muscular e fica muito tempo fora, né? O Souza volta há pouco tempo. Outro dia ele voltou contra o Fluminense no Sub-20, talvez, enfim. Foi há pouco tempo, que até quando o cara, ele tem aqui no canal entrevista, o cara ele fala que ele é o primeiro reserva, depois ele muda de opinião, né? Enfim. Depois a gente teve o Otero contra o São Paulo, também foi pancada, ele sai machucado, mas ele já ia jogar no próximo, já volta a jogar no próximo jogo, tá? Tudo normal também. Depois a gente tem a segunda que não é em jogo, que é a do William Bigode, né? Ele joga contra o São Bernardo lá no Morumbi, ele faz o gol da vitória até, né? E no treino da semana ele machuca a coxa, né? Então ele fica fora aí um bom tempo, ele perde o Campeonato Paulista, ele só volta agora também há pouco tempo, né? Antes do jogo contra o Brusque, se eu não me engano. Contra o Brusque é o primeiro que ele é titular depois da lesão, mas ele volta uma partida antes ou duas talvez, perdão. Mas enfim, ele joga agora só na Série B e nem na estreia, na quarta rodada aí. Depois do William Bigode, a gente teve o Furt muscular contra o Red Bull Bragantino. E essa já foi na semifinal. O Furt sofre a lesão, sai
e volta no próximo jogo, mas aí ele sente de novo no primeiro tempo contra o Palmeiras, né? Então essa até a do Furt é mais complicada, né? Porque aí é aquela que desencadeia toda essa lesão que ele tá atual, né? Então já vou até falar as do Furt, né? Essa aí contra o Palmeiras e aí contra o Guarani, que eu já aproveito e falo dele do Pedrinho também. Nesse meio do caminho teve uma do Otero pancada também na final contra o Palmeiras, ele sai, mas ele volta e joga o segundo jogo também, não fica fora por muito tempo. E aí, como eu dizia, o Furt teve essa muscular contra o Bragantino, teve contra o Palmeiras, e aí contra o Guarani, que ele já nem entra em campo, e o Carille fala na coletiva que ele e o Pedrinho já estavam sentindo, já estavam com pubalgia e tal. E a do Furt é uma dor crônica na coxa esquerda, né? A do Pedrinho é pubalgia na virilha. Então, os dois já estão fora. Eu contei as lesões do Furt como 3, porque foram em 3 jogos diferentes. Ele sentiu que precisou sair nos 3 jogos e tal. Ou no caso do Guarani, nem entra, né? Então, essas duas, até o Pedrinho e o Furt, foi meio que entre um jogo e outro. Eu coloquei até um asterisco aqui, porque não foi necessariamente na partida, né? Apesar deles não terem entrado na partida por causa disso. Porque o cara, ele fala, se o jogo tivesse complicado, a gente ia forçar. Como não tava, a gente não forçou. Não nessas palavras, né? Mas ele fala isso na coletiva após vitória sobre o Guarani por 4-1. Depois a gente tem o Guilherme, que estoura, né, a coxa contra a Ponte Preta, e aí vai ficar aí pelo menos mais 4 jogos fora. É um músculo adutor da coxa esquerda, né? Aliás, reto femoral, né? Sei lá, na coxa esquerda dele. Tá fora por um tempo. Aí a gente tem... esqueci de uma que eu pulei, é porque eu anotei no final, já tinha esquecido também quando eu fiz o levantamento. Foi a estreia da Série B, o Aderlan fratura a mão, mas já tá de volta só agora, né? Na 6ª rodada aí. Aliás, ele joga a primeira rodada, fratura e voltar agora na 8ª, né? Contra o América ele já poderia ter voltado se o JP Xeramon tivesse à disposição, mas o Santos preferiu segurar. Como o JP tava, ele volta agora contra o Botafogo. Inclusive já atuou no jogo treino ontem que o Santos venceu o Juventus da Moca. A Juventus da Itália. O Santos venceu o Juventus na Vila por 5-1 com os reservas, o Aderlan atuou. Então, aí depois, como eu disse, do Guilherme, teve o JP Xeramon, que teve aquela travada do joelho contra o Brusque, né? Mas também não tirou ele de jogo nenhum, já voltou bem, sai da partida, mas volta na outra. E o João Schmidt, com essa entorse no tornozelo, que já tirou ele de pelo menos um jogo, né? E agora, supostamente, é para voltar. A do João foi contra o Brusque, ele fica de fora contra a América, supostamente é para voltar agora contra o Botafogo. E aí, como eu falei, peguei um levantamento, o clube que mais teve lesão esse ano é o São Paulo. O São Paulo teve 20 lesões, não contamos também jogadores poupados, tá bom? Deixar isso claro. Por exemplo, o Gil foi poupado contra o Amazonas, mas era um incômodozinho, foi poupado e tal, então a gente não contou. As lesões de São Paulo eu peguei do levantamento do GE e eu vi depois as outras, completei as outras de final de abril e começo de maio. Também não estamos contando isso. Os jogadores que o São Paulo poupou e tal foram lesões. O São Paulo teve 20 em 27 jogos. O Santos teve 23 no ano. Só que a sequência do São Paulo foi pior, né? Foi mais jogo encavalado por causa da Libertadores e da Copa do Brasil. E no começo do ano teve até a Supercopa também, né? E o segundo lugar, essa eu parei no levantamento do GE de abril, porque eu não peguei mais, né? Que é do Flu. O Flu teve 17 lesões em 17 jogos. Lá em abril, até começo de abril, dia 12, eu acho que é a matéria. Ou seja, também um número bem elevado, né? O Santos, por exemplo, teve 16 lesões em 23, o Flu já teve 17 em 17 jogos. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso, né? Eu tentei contato até com departamento do Santos, médico, mas eu não consegui. Mas aqui agora eu fiz a parte histórica, todos os dados, e agora é puro feeling, por opinião, porque eu não posso dar informação sobre um negócio que eu não tenho conhecimento de causa, que são lesões, né? Algumas eu acho que demoram mais tempo mesmo para voltar, é normal, só que outras no Santos é estranho mesmo. Muscular às vezes demora demais. A do Furt, por exemplo, como é que não consegue tratar, né? Ou consegue, mas não recupera 100%, isso preocupa, tá? Enfim, mas eu acho que é um problema mais grave do que isso. Eu acho que é um problema no futebol brasileiro no geral. Para mim, a preparação aqui é muito abaixo, a prevenção de lesões e não só o tratar a lesão é muito abaixo do que deveria ser. E até quando eu fiz até a matéria do CT Repelé aqui, mostrando o CT e tal, a parte da fisioterapia do Santos era um pouco defasada mesmo. Só que aí, uma das melhores do Brasil era do Flu, que tinha lá um equipamento que recuperava mais rápido e era o laser direto na pele. Então é um negócio bem moderno. Só que o Flu cheio de lesões também.
É que, claro, a gente pode levar para outro lado. Ah, mas o Flu tem um elenco muito envelhecido. É verdade, tem um elenco de jogadores bem mais experientes. O Santos também não tá tão longe, né? Mas é que o do Flu é um pouquinho a mais. Mas enfim, então acho que no geral a preparação física no Brasil ela é defasada, a prevenção de lesões é pior ainda. E claro, eu acho que num departamento mais, como é que eu posso dizer? Não queria falar mais moderno, porque eu realmente não sei se os profissionais do Santos são atualizados ou não, e eu quero acreditar que sejam, mas poderiam ter uma recuperação mais rápida. Isso me preocupa assim um pouquinho também. Mas assim, infelizmente acho que tá na média, né? O levantamento de eu vou deixar na descrição do vídeo também. Tem lá todas as lesões até abril, repito. Se você quiser o restante, vai ter que procurar de clube a clube. Mas é um número bem elevado. É um número bem elevado na grande maioria dos clubes, tá? E aí, acho que tem também um pouco do nosso calendário aí. Porque apesar do Santos ter um calendário menor nesse ano, só 23 jogos, por exemplo, mesmo assim, tá perto, né? O São Paulo 27. E era para ter 29 porque teve 2 rodadas do Brasileirão da Série A adiado, tudo bem. Mas não tá tão longe, né? Então, acho que é um problema de calendário também nisso, além da prevenção. Mas, enfim, qualquer dia eu tenho que trazer um médico esportivo aqui para explicar. Fechou? Mas, enfim, é isso. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que você acha. Lembrando que, repito, eu fiz todo esse histórico, os dados estão aqui, estão lá no site do Santos, estão no GE, nos sites que cobrem o clube, para você procurar. Mas a parte de achar que demora ou não é pura opinião minha, eu não posso falar. Nossa, mas o LCA já devia estar recuperado agora. Claro que não, né? Não tenho esse conhecimento. Mas, enfim, até a próxima, valeu.